Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo abençoado de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria é poder estar de volta aqui na página do YouTube para falar do amor de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João no seu capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo 37 que nos diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. O versículo 53. E cada um foi para a sua casa. Capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Amém. Meus queridos irmãos, capítulo 7 e capítulo 8, que narra um momento da história em que os judeus comemoravam ali a festa dos tabernáculos e Jesus estava presente. Ocorreram diversas situações, diversos momentos em que Jesus precisou discursar, responder alguns questionamentos. E no último dia da festa, Jesus torna a se pronunciar ali. E é verdade que, diante de muita resistência, posso assim dizer, alguns tiveram que abandonar aquela festa, e a Bíblia conclui no versículo de número 53 que cada um foram para a sua casa. Porém, o versículo 1 do capítulo 8 mostra que, diferentemente de todos, Jesus ele subiu ao Monte das Oliveiras. Glória a Jesus. É neste propósito que eu trago a minha reflexão nesta noite. Evidentemente que se tratava de uma festa, em que já estava no seu último dia, o que mostrava claramente o cansaço daquela multidão, e evidentemente que ao final todos se dirigiram para a sua residência, para o seu conforto, para o seu descanso. Mas a atitude de Jesus no fim daquela festa foi de subir ao Monte das Oliveiras, lugar que Jesus sempre frequentou para ter o seu momento a sós com Deus, para fazer as suas reflexões, para fazer as suas orações. Então Jesus subiu ao monte para a oração. E o que eu percebo dentro desta atitude de Jesus, embora, irmãos, sendo um ser humano, era também 100% Deus, mas como ser humano, Jesus viu a necessidade e a importância da reflexão e da oração. Amém? Como uma preparação para o homem espiritual, para os combates vindouros. Louvado seja Deus, que isto traz, de certa forma, uma preparação, tanto quanto uma vigilância, mantendo-se firmado, e desta forma Jesus o fez. O versículo de número 2 fala que ao amanhecer do dia, Jesus não foi para a sua casa, Jesus não procurou um lugar de repouso, Jesus não procurou a casa de nenhum dos seus discípulos, Jesus foi para o templo. E chegando no templo, a Bíblia diz que todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se começava a ensinar. Louvado seja Deus.
Meus queridos irmãos, eu quero trazer aqui nesta noite alguns detalhes simples, mas que faz uma grande diferença. E quando acompanhamos o ministério de Jesus, nós não vamos encontrar nada da qual possamos, irmãos, ficar de boca aberta. O ministério de Jesus, nas suas falas, nos seus ensinamentos, tratava de um evangelho muito simples. Glória a Deus, muito simples, não é? E Jesus começou a ensinar. Só que antes do ensino, a Bíblia fala de uma atitude de Jesus. Ele assentou-se e em seguida começou a ensinar. Então, meus queridos irmãos, a exemplo de Jesus, quando ele próprio dá testemunho, glória a Deus, no Evangelho de São Mateus, quando diz, capítulo 11, e o versículo de número 26, vamos ver aqui, Mateus, capítulo 11, deixa eu ver se não estou enganado, é verdade. 11 e 28 nos diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então Jesus assentou antes de ensinar. Eu trago este exemplo para me dirigir a você que está me ouvindo, alguém com pretensão em liderança, possivelmente, ou você que é um líder no seu departamento, na igreja em que você dirige, enfim. Este exemplo brilhante de Jesus. Teologicamente, o ato de sentar para ensinar denota, meus queridos irmãos, a humildade que excede no coração de Jesus para tal ato. Então, assentar fala de se humilhar, de se nivelar aos demais, se colocar na mesma condição, no mesmo patamar dos seus ouvintes. E isto, irmãos, pedagogicamente mostra e aponta para uma finalidade de tornar o aprendizado mais produtivo, onde mestre não é maior do que os alunos e nem alunos maior do que o seu mestre, todos em uma mesma condição. E Jesus começou assim a ensinar. Diferente de alguns ou algumas atitudes predominantes dos nossos dias no mundo cristão, percebemos que ao ensinar, a atitude das pessoas é completamente diferente da de Jesus. Eles não se humilham, não se sentam, eles se colocam de pé. E a posição de ensinar de pé mostra, sabe o que, meus queridos irmãos? Autoridade, superioridade, alguém que é maior. E quando se ensina com esta condição de estar de pé, é muito peculiar aquelas pessoas que ensinam, que impõem, como quem nunca falhasse, como quem nunca errasse, como pessoas absolutas, exclusivas. E o apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, traz o exemplo de que nós devemos considerar os nossos semelhantes superior a nós mesmos. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior. E na arte do ensino, quanto mais você descer, maior será, meus queridos irmãos, letos amigos, será a capacidade de ensinamento.
maior será o resultado decorrentes de seus ensinos. Então Jesus assentou para ministrar um ensino e precisamos aprender com isso. Amém, meus queridos irmãos? Se sente, irmãos. Desça, se humilhe e comece a ensinar nesta visão de que você é igual a qualquer um em sua frente, de que você é tão falho como quem está lhe ouvindo. Você é sujeito a errar como qualquer um que tem errado diante de você. Que nós não somos maiores, implacáveis no nosso ministério, naquilo que fazemos. Então, Jesus, ele sentou para ensinar. Em seguida, o texto fala que, no versículo número 3, os escribas e fariseus propositalmente trouxeram uma mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando. Essa mulher foi pega e foi trazida até a presença de Jesus e esperava-se de Jesus uma ação, posição, resposta de imediato para o ato daquela mulher. Determinar a condenação ou perdoar aquela mulher. Então, como algo premeditado e planejado, Jesus, na sua onisciência, percebe como aquela mulher foi conduzida ali. E é de se imaginar até, meus queridos, como esta mulher foi pega, como essa mulher foi trazida até Jesus, a humilhação que esta mulher passou, passando pelos caminhos, né? Todo mundo vindo aquela cena humilhante, todo mundo passando a entender do que se tratava, que era uma mulher que estava adulterando e uma mulher que estava com os seus dias contados. Então colocaram na presença de Jesus e perceba, irmãos, qual foi a atitude de Jesus diante de um caso em uma escala de problema bem elevado. A Bíblia diz, no versículo de número 6 do capítulo 8 de João. João 8, versículo 6. A última parte do versículo diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Mas, depois de ter ouvido todo o relato dos escribas e fariseus, Jesus se inclinou. Aí, meus queridos irmãos, é um outro ponto fundamental da atitude de Jesus e que parece, irmãos, que estamos abrindo mão de tais conceitos. E eu digo até que o desprezo por estas atitudes faz com que possamos perder muito no reino de Deus, tratando principalmente de questões alheias. Jesus inclinando-se. E eu percebo que se para ensinar Jesus assentou e para julgar um processo naquela proporção ele se inclinou, ou seja, Jesus se humilhou ainda mais. Glória a Jesus. O caso era sério. A situação era amparada pela lei de Moisés, que dizia abertamente e claramente que, pego naquele ato, ela teria que ser apedrejada até a morte. Mas, meus queridos irmãos, é onde eu volto ao texto da necessidade de subir ao monte, de orar,
a madrugada toda, da dedicação após a noite toda no monte, se dirigir ao templo para ensinar. E é justamente ali que chega uma bomba daquela, um abacaxi daquele para ser resolvido. Mas houve uma preparação antes de tudo isso. Enquanto na noite anterior todos estavam em sua cama, no seu conforto, acomodados, irmãos, todos que estavam ali repousando o seu corpo, Jesus estava no altar da oração. Então, quantos nos nossos dias, irmãos, quando abordam situações inferiores ao caso dessa mulher, vamos lá considerar como bobagemzinhas, alguns deslizes de A ou de B ou de C. E quando é posto diante das autoridades espirituais para tratar de tal assunto, muitos esquecem destas sequências de atitude que foram tomadas por Jesus. Muitos abdicam, irmãos, destes comportamentos quando se coloca diante de tal situação. Jesus se inclinou diante de um caso tão difícil para aquela mulher, mas ele se inclinou, ele desceu, ele se humilhou ainda mais para tratar. Glória a Deus. E quantos não querem, irmãos, tratar um assunto espiritual de alguém, mas não querem perder tempo orando a Deus, buscando em Deus a graça para julgar aquela situação. Quantos que antes de julgar não se humilham, não se quebrantam, não choram, não se constrange diante daquela atitude, não sente as dores daquela pessoa que está à sua frente. Eu recordo perfeitamente, e isto ficou marcado na minha trajetória, o exemplo do nosso muito digno pastor Joel Teixeira de Souza, quando pastoreou a Assembleia de Deus na cidade de Nazaré da Mata, nos anos de 2004 a 2008. Quando assuntos desta natureza chegavam ao gabinete, eu via, ao trabalhar ladeado com o nosso pastor, a dor que ele sentia em ouvir aquelas pessoas confessando as suas fraquezas. Ele convocava automaticamente os obreiros ali próximo e ele chorava orando pelas pessoas. Uma atitude nobre. E aquilo ficou na minha mente, no meu coração. Então, Jesus está diante de um problema difícil de se resolver. A lei estava clara. A lei dizia, tem que mandar, tem que cumprir. Espera aí, irmãos. Jesus começou a escrever ali na terra, inclinado, e ele precisava dar uma resposta. Então Jesus, ele recorre àquela situação e ele pensa na condição daqueles que trouxeram a mulher. E quando Jesus penetrou na intimidade daqueles que trouxeram a mulher, percebeu que os problemas deles eram maiores do que mesmo o daquela mulher. Então percebe que Jesus, ele deixa a mulher de lado e vai tratar dos problemas daqueles que veio julgar. Daqueles que veio julgar. Então, quantas das vezes, irmãos, quem traz as informações tem uma intenção tão maldosa tanto quanto aqueles que praticou o erro, daqueles que falhou, daquele que fracassou. E quem está julgando muitas das vezes considera
as informações recebidas como um elemento suficiente para tal julgamento. É tão de tal, irmãos, que a palavra de quem acusa é tão suficiente que o acusado nem tempo de se defender tem, ao passo em que ele se defende, as suas considerações não são acatadas e permanece assim a sentença a ser aplicada. Mas quando Jesus sondou o coração dos escribas e dos fariseus, viram a maldade daqueles homens. Ora, cadê o homem que adulterou com essa mulher? Existem critérios para esse apedrejamento. Por que só apedrejar aquela mulher? Então Jesus percebeu que existia um erro ali muito grande. E a gente sabe, irmãos, da maldade de muitas pessoas que tem um prazer de te pegar numa fraqueza, numa falha. Ele não vai pensar duas vezes antes de ir ao pastor, antes de ir ao obreiro responsável por você lá na congregação, lá no órgão. Porque para as pessoas é muito fácil divulgar a tua fraqueza do que as tuas virtudes. É muito fácil para as pessoas publicar os teus fracassos do que o teu sucesso. E trazem para as pessoas. Então você que é líder, você que trabalha com as pessoas, irmãos, com os liderados, diante de tais acusações, procura ter paciência. E me faz lembrar perfeitamente daqueles 12 espias que foram olhar a terra prometida dentro do critério que Moisés estabeleceu pela determinação de Deus. Vocês vão, avalie estas condições que foram pontuadas. Vê a terra, quem são os moradores, se a terra é produtiva, traga algum fruto de lá. Foram as recomendações. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, ao chegar e a passo que foram percorrendo aquelas terras, percebeu o problema que eram a habitação dos gigantes ali. Amedrontados, fugiram antes da conclusão de seus trabalhos ali e vieram trazer o pânico para a multidão e para Moisés. E as pessoas foram levadas a acreditar nas palavras daqueles homens que, embora sendo verdade, mas a forma como transmitiram trouxe o medo para dentro do povo e a dor de cabeça para Moisés. Mas glória a Deus que Josué e Caleb ainda permaneciam lá. Vamos aguardar o que esses homens têm a dizer, têm a falar. Quando Josué e Caleb chegaram, irmãos, acalmou todo mundo dizendo: nós percorremos a terra, analisamos tudo. Evidentemente que constatamos presença de gigantes superiores a nós, com toda a possibilidade de nos vencer, mas vamos lembrar da promessa. Se Deus nos prometeu e se nós fizermos a nossa parte de sermos fiéis, Deus nos dará esta terra, porque é promessa. Então percebe, meus queridos irmãos, as pessoas que trazem as informações, por que eu tenho que acreditar de antemão naquilo que está chegando aos meus ouvidos antes de avaliar, antes de tomar parte do que está acontecendo? Porque antes de tudo eu tenho que fazer o julgamento. E sabe que muitas das vezes se toma posse dos tribunais humanos para julgar aquilo que é espiritual. É o que está acontecendo hoje, irmãos, no qual traz um enfraquecimento do ponto de vista humano muito grande por aqueles que estão à frente da obra de Deus. Os tribunais humanos, quando são erguidos para tratar de assuntos dentro da igreja, percebe que o que está por trás de tudo não é a intenção que o reino de Deus se mantenha, mas dos interesses que muitos têm neste reino aqui na terra.
Nós estamos vendo pessoas que a todo custo estão se dirigindo aos tribunais humanos para tentar resolver problemas de ordem espiritual da igreja, pela qual Deus é o Deus da igreja, é o cabeça da igreja. E as pessoas querem resolver as coisas espirituais trazendo os tribunais humanos para resolver os problemas. O que traz constrangimento. O que isso diverge de muitas coisas à luz da palavra de Deus. Se resolve aquilo que está ao alcance dos tribunais humanos, se resolve. Mas o reino de Deus tem a sua gerência, tem a sua forma, tem os seus critérios, tem um Deus, tem um Senhor que é sobre ele. Então que Deus tenha de misericórdia das pessoas que usam deste mecanismo para se intervir nas questões da igreja do Senhor. Nós estamos vendo isso aí. A gente percebe pela mídia, percebe e se vê ao sondar tudo, que embora aparentemente apresente as suas verdades, suas razões, mas há por trás de tudo, irmãos, um interesse maior, a sede de vingança, o desejo de ver o mal alheio, a desgraça alheia, a todo custo. E meus queridos irmãos, Jesus viu, sondou o coração daqueles escribas e fariseus e viram que eles não tinham autoridades legais para fazer uma apresentação e cobrar o julgamento daquela mulher. Então Jesus disparou conscientemente, responsavelmente, a seguinte palavra: glória a Deus. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra na mulher. Então Jesus usa, irmãos, algo com muita precisão. Glória a Deus. Percebe, irmãos, de forma equalizada, equilibrada, a direção da palavra de Deus. Não atinge partes aqui. Não coloca ninguém em vantagens aqui. Não alivia nem o lado da mulher e nem de ninguém. Ele só quer que, para aqueles que desejam o apedrejamento, que se policie primeiro, que olhe para dentro de si e veja se há capacidades para tal prática de apedrejamento. Ora, se eu estou condenando ao apedrejamento aquela mulher porque ela pecou, quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Jesus fala no capítulo 7 de Mateus: por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu? Meus queridos irmãos, então é lamentável, e eu quero dizer aqui, irmãos, que é triste ver como as pessoas não querem mais perder tempo, não é perder tempo, ganhar tempo, absorvendo da parte de Deus os recursos, principalmente para responder situações nesta magnitude. Eu vejo o apóstolo São Paulo, quando sofre ameaças contra o seu próprio apostolado ali, na igreja de Corinto, com aquela facção ali dentro, aquela retaliação de pessoas que serviu a Ceifa, a Apolo, a Jesus, do próprio Paulo, e trazendo uma desoneração, farelando a essência do evangelho pregado
por Paulo a mensagem da cruz de Cristo, que era inaceitável para grupos ali dentro, de judeus como de gregos ali. Mas o apóstolo Paulo não usa as razões, os seus méritos de conhecimento, mas ele busca atrair de Deus e pelo Espírito Santo a saída. E o apóstolo Paulo, sem atacar, se mantém firme na sua postura acerca das suas convicções de fé. Então, meus queridos irmãos, sentou para ensinar e se inclinou para julgar. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Porque os acusadores se levantaram um por um e saíram de fininho ali. E ficou só aquela mulher. Então foi mais fácil para Jesus tratar direto com aquela mulher do que na presença deles. Então, irmãos, tenta primeiro trabalhar os corações daqueles que muitas das vezes, em casos como esses, vêm carregados de maldade. Parecem até aqueles lembra até aquelas histórias dos soldados romanos, quando trazia as pessoas aprisionadas ali. Ele já vem com sede de matança. Homens cruéis, maus. Mas o sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Jesus disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E aquela mulher disse: foram embora, e não ficou nenhum, Senhor. Eles não te acusaram? Não. Não te apedrejaram? Não. Nenhuma pedrinha bateu naquela mulher. Glória a Jesus. Olha a perfeição desse julgamento. Mas, meus irmãos, essa atitude é uma atitude de abafar, de omitir, de esconder o erro da mulher? Não. Por que Jesus não acusou aquela mulher? Mas Jesus disse: mulher, nem eu te condeno. Vai em paz. Não peques mais. Às vezes, uma orientação é suficiente para corrigir um problema gritante. Às vezes, a tua humildade e simplicidade, reconhecendo a situação, mas expondo um quebrantamento de espírito e mansidão e de humildade em resposta àquele problema, por mais grande que ele seja, ele pode ser atendido, ele pode ser resolvido sem precisar usar os tribunais humanos. A lei é só você, irmãos, no gesto simples, numa atitude simples, dizer: mulher, vá em paz. Agora, mulher, não faça mais isto, não peques mais. Glorioso ouvir isto. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela sua paciência. Que Deus em Cristo te abençoe. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.